Boa noite a todos. Que possamos estar envolvidos nas vibrações amorosas de Jesus, dos meus futuros amigos. Que possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para compreendermos um pouquinho mais sobre as leis que regem o universo. Mentes interconectadas. Este é o tema que nós escolhemos para compreendermos como que a real teia que permeia o universo nos toca a todos. Que nos dizer de Einstein foi que ao tocar numa flor, nós alcançamos as estrelas. Vamos ver se hoje a gente consegue compreender como nós estamos nessa teia inseridos e como nós nos conduzimos interconectados ao todo do universo. Então, a primeira pergunta que nos vem é como que podem as mentes, os cérebros, as pessoas, umas vezes em contato, a gente não esquece mais. Às vezes a gente lembra mesmo daquelas que nos fizeram mal. A gente lembra também muito daquelas que nos fizeram bem. Como que ocorre isso no universo para que nós realmente estejamos envolvidos nesta conexão que nos prende a todos? A física quântica vem nos explicar. Nós vamos ver que a física quântica vai nos explicar que nós estamos inseridos num universo autoconsciente, autossuficiente, harmônico em todas as suas leis. E que nós, inseridos também, fazemos parte dessa harmonia. Nesta escala do universo, nós vamos ver que basta que um refira alguma coisa, o outro pode sentir. Tem pessoas que até exemplificam o bater das asas de uma borboleta no Ocidente pode causar um tsunami no Oriente. Para nós termos uma ideia como que a conexão se faz. Em 1926, uma nova teoria foi criada para explicar principalmente as unidades muito diminutas, os átomos e as radiações. Esta física, essa nova teoria, foi chamada de física quântica. Por quê? Porque foi verificado que quando duas partículas entrarem em contato, parece que algo que acontece a uma delas pode se propagar instantaneamente para a outra. Ou seja, a teoria quântica parece funcionar de maneira não local. Eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência com a terminologia física, mas que é de fácil compreensão. Quando duas partículas subatômicas, isto é, dentro dos átomos, a matéria é constituída de moléculas, as moléculas de átomos e os átomos de partículas menores que o próprio átomo, né? Então, os elétrons, os prótons, os nêutrons, os quarks. Eles verificaram que quando duas partículas entram em contato, nunca mais elas reagem independentemente. O que uma sofre, a outra registra. O que acontece com uma, a outra registra. Isso parece bem louco, mas foi comprovado por esse neurocientista mexicano, o Dr. Jacob Lindbergh. Ele escreve: descobrimos que quando duas pessoas interagem e posteriormente são separadas dentro de duas gaiolas de Faraday, isoladas, e então uma delas é estimulada e seu cérebro responde claramente ao potencial evocado, o cérebro do outro também é ativado e responde com o que chamei de potencial de transferência. Ele fez a seguinte experiência: colocou dois voluntários que não se conheciam próximos, juntos, e deixou esses voluntários
fazer essa conexão. Após 30 minutos, ele separou esses dois indivíduos, esses dois voluntários, e colocou eles isolados eletromagneticamente. Que existem umas gaiolas, que eles chamam, né, de Faraday, que não passa nenhum tipo de onda, nem ondas curtas, nem ultracurtas, nenhuma. E eles colocaram absolutamente eles isolados. Daí o que ele fez? Os dois estavam conectados com máquinas leitoras de eletroencefalograma. Para os olhos de um, eles dispararam luzes, flashes de luz. Esses flashes foram registrados no eletroencefalograma daquele que estava recebendo, mas ao mesmo tempo foram relacionados no eletroencefalograma daquele outro voluntário que não recebeu a luz. Mostrando que, uma vez entrada em conexão, qualquer partícula, vejam só, nós somos formados por trilhões de células. Cada célula é formada por muitas partículas subatômicas. Se nós somos o conjunto dessas partículas, né, imaginem como nós interferimos uns com os outros. E esse experimento que foi feito em 94 no México, ele foi muitas vezes repetido, mostrando que aquele que não recebe o flash de luz, ele teve o mesmo registro eletroencefalográfico característico de quando se é estimulada a luz na visão do indivíduo. Comprovando então que, uma vez conectada a molécula, a partícula, no caso os indivíduos, né? Uma vez a gente entrando em conexão com alguém, nós nunca mais estaremos separados daquele alguém. Peter Fenwick, que é um neuropsiquiatra inglês, ele confirmou estas pesquisas e ele ainda diz mais: a ação da consciência não local, isto é, não é daquele indivíduo, é de um outro indivíduo, e transcendente é responsável pelo colapso instantâneo, isto é, pela reação instantânea que ocorre com aquelas moléculas. Então, isso que a gente fala de consciência não local. Não sou eu que fiz a impressão no meu cérebro para dar um registro eletroencefalográfico. Veio externa esta intuição. Veio de outra consciência. Por isso que eles chamam de consciência não local. Isto é, não é o próprio indivíduo que imprime aquela reação nas suas moléculas. Por quê? Porque nós sabemos que os nossos pensamentos, as nossas ideias, imprimem saúde, doença, tristeza ou alegria em nós mesmos. Mas agora, a ciência comprova o que a doutrina já vem dizendo, que nós irradiamos o que pensamos, o que sentimos, para aqueles que convivem conosco. Seguimos na ciência. Então, a física quântica teve a colaboração de Niels Bohr, um físico que propôs uma teoria atômica pela qual ele recebeu o prêmio Nobel. Mas a teoria de Niels Bohr, que é anterior à teoria da física quântica, não se debruçou, a teoria de Niels Bohr, sobre a teoria da física quântica. Porém, ele próprio vem se debruçar. E ele estabelece o teorema de Bohr, que diz que os sistemas quânticos são inseparáveis. Então, a menor partícula que se conhece no universo, subatômica, uma vez conjugada com outra partícula, nunca mais se separa. E assim, também o John Stuart Bell, que é um outro físico irlandês, ele
vai redigir o Teorema de Bell. E ele diz o seguinte: as variáveis ocultas não locais, aquelas consciências não locais, são capazes de afetar instantaneamente objetos quânticos correlacionados, mesmo quando separados por distâncias intergalácticas. Então, imaginem como nós podemos usar esse poder da nossa mente, e usamos, para influenciar aqueles que convivem conosco, ou que já conviveram, ou que já estiveram, pelo menos, num contato. Mas da mesma maneira que nós podemos influenciar, nós somos influenciados. Seguinte, e aí a gente vai ver essas experiências. Randolph Beard, que é um cardiologista, no Hospital Geral de São Francisco, ele vai fazer uma pesquisa sobre prece intercessória. Ele trabalhava numa unidade de terapia coronariana e solicitou para as pessoas externas ao hospital que orassem pelos pacientes. Ele distribuiu, então, 393 pacientes em 2 grupos. Um que ia receber as orações, as preces, e outro que não receberia. Mas este experimento foi duplo cego, isto é, nem os médicos, nem os pacientes, nem os enfermeiros sabiam que grupo estava recebendo. Eles dividiram esses pacientes e deram para as pessoas orarem para um grupo e não orarem para outro. Essas pessoas tinham liberdade de fazer orações livres. Orassem quando tivessem vontade, quando achavam conveniente, não tinham regras, não tinham número de orações, e as conclusões foram fantásticas. Naquele grupo que recebeu as preces intercessórias, houve melhoras em todos os sentidos. Foi um grupo que teve menos óbitos, foi um grupo que teve menor intervenção traqueio, ou de cirurgias de traqueotomia, e também aqueles indivíduos que menos fizeram utilização de medicações. Então eles verificaram como que podia. Não era a influência do médico sabendo que um ou outro grupo estava recebendo. Aí se comprova então a consciência não local agindo sobre aqueles indivíduos. Para vocês terem uma ideia, esse experimento foi a tal ponto que os indivíduos, os voluntários que oravam, nem conheciam os pacientes. Eles tinham apenas o nome dos pacientes e sabiam que estavam na unidade de coronário. Aí a gente se pergunta, quem de nós já não teve esse tipo de experimento de consciência não local? Quem de nós às vezes não diz, vou telefonar para fulano? Naquele momento toca o telefone e fulano está do outro lado. E a gente diz, eu ia ligar para ti. Parece que a outra pessoa escutou o nosso chamado e liga. Quem de nós não, às vezes, estava mentalmente cantarolando uma música e uma pessoa do lado verbaliza aquela música? Ou fala de alguém que a gente estava pensando? Essas são as influências não locais de consciências que se interagem. Também foram feitas experiências do seguinte porte. Foi verificado que para ferver uma determinada quantidade de água, levava numa altitude específica, com um fogo específico, levava 10 minutos. Quando o indivíduo toma o olho e vai olhar de minuto em minuto, a água leva mais tempo para ferver. Quem de nós nunca derramou o leite quando se virou para atender outra coisa? A gente fica olhando, fica olhando, fica olhando. E ele não ferve. A gente se vira e o leite sobe, né? Por quê? Porque essa consciência, e que a gente vai ver, essa consciência emite energia. Essa
no objeto observado. Amit Goswami, quem não conhece, né, físico, ele vai dizer que à luz do paradigma quântico e da ideia de unidade, o sujeito e o objeto são inseparáveis. E a mente de cada um pode ser conectada pela intenção consciente. Vejam só, se nós queremos que aconteça tal coisa, ou que se suceda tal coisa, nós podemos conscientemente fazer acontecer. À distância, pelo pensamento. E a gente sabe que a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente diz, pensamento positivo, vai dar certo, pensamento positivo, e acaba dando. Às vezes não dá, por quê? Porque existem leis maiores também no universo, né? Tudo se encaixa na lei de causa e efeito e que está inserida essa lei. E ele continua, a consciência determina a realidade, colocando-nos diante de possibilidades extraordinárias reveladas nos processos de cura. A consciência que determina. Quando a gente lembra, quando Jesus dizia para aqueles que eram curados, ele dizia, a tua fé te curou, vá e não peques mais. Então, a consciência determina a realidade. É o indivíduo que quer a cura, é o indivíduo que quer sarar, é o indivíduo que quer melhorar, é o indivíduo que quer evoluir, é o indivíduo que quer buscar as respostas, é a consciência que determina diante das inúmeras possibilidades que nós temos. Esta é a explicação da física quântica. Rupert Sheldrake também vai nos dizer, se a nossa mente pode influenciar outras pessoas ou outras coisas à distância, isso é uma coisa muito, muito importante a ser levada em consideração, porque mostra que a mente pode ter efeitos não locais. O Rupert Sheldrake, ele é biólogo inglês e tem vários livros falando da consciência não local, mostrando que todos nós temos esse poder mental de influenciar para o bem ou para o mal, tudo que nos relaciona. E de sermos influenciados para o bem ou para o mal, tudo com que nós nos relacionamos. Portanto, a mecânica quântica, a partir do princípio de incerteza, existem possibilidades. Pode estar aqui ou pode não estar. Por isso a incerteza nos mostra que o simples fato de olhar algo altera o seu estado, pois a luz necessária à observação possui energia que interfere diretamente na realidade do objeto observado. Assim a gente vai ver o caso do leite derramado. Assim a gente vai ver tantas coisas que a gente diz, mas eu estava vendo aqui e agora já não está mais. Por quê? Porque essas possibilidades sofrem a interferência da luz necessária para que nós vejamos o objeto. Então, sempre há essa conexão do observador com o observado, do sujeito com o objeto. Existe a possibilidade, porque se eu não olhar, para mim não existe. Por isso que, às vezes, a gente se atrapalha na interpretação da física quântica. E que isso eu deixo para os físicos a explicação. Mas digamos que, se eu não olhar para esta canetinha, para mim ela não vai existir. Se ela estiver aqui, para mim ela não vai existir. No momento que eu opto as possibilidades em olhar, eu emito luz, porque a luz que incide nela é que rebate no meu cérebro e eu a vejo. Então, as possibilidades somos nós que escolhemos. Vamos seguir. Interferimos com a realidade de todos com quem nos relacionamos, encarnados ou desencarnados. Aqui nós colocamos como se fosse a visão, mas a interferência é mental, é de onda mental. Por quê? Porque está inserida justamente na lei de partículas muito pequenas, que são
defendidas pela teoria da física quântica. Mas e o que a visão espírita nos traz disso? Até aqui nós vimos o que a ciência tem comprovado. Vamos ver então a visão espírita das interconexões mentais. Como é que nós podemos entender, à luz da doutrina espírita, que nós estamos sempre conectados com tudo? Estamos inseridos nessa teia universal, através do pensamento. Nós vamos ver que a doutrina espírita nos explica que o pensamento é um atributo do espírito e que o espírito nunca para de pensar. Quando nós dormimos, o corpo dorme e o espírito sonha, se desdobra, passeia, apronta, aprende, né? Mas isso se dá, por quê? Porque o espírito não tem a necessidade de dormir. E ele está diariamente, durante o dia e durante a noite, em atividade, através do pensamento. E o pensamento é essa força que se irradia pelo universo. Como nós irradiamos, nós recebemos a irradiação de todos os seres do universo. E este poder do pensamento, ele não é uma coisa que foi descoberta pelo Espiritismo, ao contrário. Ele vem lá de Hermes Trismegisto, do Antigo Egito. Que as leis herméticas que a gente pode encontrar já trazem a significância. O todo é mente, o universo é mental. O universo é uma criação mental mantida pela mente do todo. Essa é uma das leis de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Aquele sábio da antiguidade de 4, 5 mil anos atrás, né? Ele vai dizer que tudo está inserido na mente do todo. Que nenhum de nós é mais fundamental ou menos fundamental do que tudo. Porque nós fazemos parte do todo. Mesmo com as nossas individualidades, mesmo com as nossas diferenças, mesmo com as nossas vivências e experiências que somos únicos no universo, nós também fazemos parte desse todo. E muito antes desta alardeada comunicação com a física quântica, André Luiz, pela psicografia de Chico, já nos trazia nesse livro, Mecanismos da Mediunidade, todos esses aprofundamentos das explicações desde Einstein, desde Max Planck, desde Bohr, nos mostrando a interligação que existem entre o pensamento, as mentes, as conexões que nós fazemos com todos aqueles que se relacionam conosco. Então, somos o que pensamos, isto é, somos a somatória, porque nós pensamos, mas também nos alimentamos dos pensamentos daqueles que pensam como nós. Então nós somos uma somatória de pensamentos. E quando nós dizemos nós somos o que pensamos, é porque os nossos pensamentos refletem as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas aptidões, as nossas capacitações. Na realidade, nós emitimos ondas mentais daquilo que somos constituídos no nosso íntimo. Das nossas qualidades, dos nossos defeitos, da nossa intelectualidade, da nossa aprendizagem e assim sucessivamente. Emmanuel, um dos mentores de Chico Xavier, no livro Roteiro, vai nos trazer: o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência.
estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível. Ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Aqui os destaques são nossos. Ele vem nos clarear que nós estamos imersos nesse mar de pensamentos e que essas vibrações mentais, elas se intercruzam, mas não se rompem. Elas fortalecem, alicerçam os nossos pensamentos baseados na lei de sintonia. Aqueles que nos afinizamos, pensamos igualmente. E nós, sem perceber, vamos ingerindo, vamos assimilando, vamos acalentando pensamentos que nem são nossos. E que às vezes a gente está muito bem e vem aquele pensamento bem desconexo na nossa cabeça. E o que a gente faz? A gente diz, isso é uma boa ideia. Às vezes é uma ideia bem estapafúrdia e nós aceitamos como nossa. Por quê? Porque não mantemos a vigilância sobre aquilo que estamos pensando. E achamos que aquela sugestão é nossa. Na realidade, é de uma outra entidade, encarnada ou desencarnada, que está ali sendo instruída por sua vontade ou pela vontade de outrem para semear aqueles pensamentos no nosso pensar. E assim nós vamos escolhendo as nossas companhias, espirituais ou encarnadas. E por que aqui a gente colocou as espirituais? Porque as companhias encarnadas a gente até consegue dizer, bom, não vou sair com a Samira porque não gosto dela, não vou encontrar com o Vitório porque não gosto dele, ou vou encontrar com a Marisa porque gosto dela, ou com a Eleni, etc. Mas as desencarnadas, a conexão é mental. A conexão é mental. E a desconexão também é mental. Então não adianta dizer, eu não quero mais pensar nisso. Eu tenho que mudar o padrão. Por quê? Porque se eu não tiver a conexão fixa, eu posso até não gostar dessas companhias, porque me trazem um mal-estar, ou um pesar, ou uma situação aflitiva, mas eu não posso simplesmente mandá-las embora, como se a gente fechasse a porta para alguém que não queira no nosso lar. Nós temos que mudar o padrão vibratório, porque existe a lei de sintonia, na qual Frijot Capra, que é também um físico austríaco, vai nos dizer: a teoria quântica revela um estado de interconexão essencial no universo. Mostra que não podemos decompor o mundo em suas menores unidades capazes de existir independentemente, e sim sob a forma de uma complexa rede de relações entre as diferentes partes de um todo unificado. Vê o universo como uma teia interligada de relações físicas e mentais, cujas partes só podem ser definidas através de suas vinculações com o todo. Isso está no livro Tal da Física. Então, ele que é físico, ele vem ratificar o que a doutrina espírita já nos traz há um século e meio, dizendo que a conexão é mental, que eu não posso simplesmente fechar a porta e mandar embora aquele companheiro desencarnado que está me causando aflições ou tumultos no meu lar. Que eu tenho que desfazer essa teia interligada, porque esta teia pode ser desfeita através das mesmas correntes mentais que fora feito. Se eu mantenho outras vibrações mentais, aqueles que estavam emitindo sentimentos de dor, de angústia, de sofrimento em geral, não vão me alcançar. Por quê? Porque a minha emissão mental tem outro comprimento de onda, tem outra irradiação. E aí, não vibrando na mesma sintonia, não há ressonância e eu não recebo.
Erwin Schrödinger também, que é Nobel de Física, ele vai falar que esta teia, esta relação mental, ele vai chamar de entrelaçamento ou emaranhamento de unidades subatômicas. Vocês vejam a sintonia entre a doutrina espírita e a física moderna que está fortalecendo essas interpretações das interconexões mentais. Assim, tudo que nós olharmos são opções, possibilidades de fazermos um colapso daquela onda. Isto é, ao olhar esta canetinha, eu colapsei a forma da canetinha e por isso eu identifico ela como canetinha. De todos os objetos, nós podemos fazer a mesma coisa. E de ações que nós não poderíamos imaginar, irradiar saúde, irradiar bem-estar, fazer preces, fazer uma solicitação para os benfeitores, tudo se dá por essa energia que hoje está sendo explicada pela física moderna. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Kardec já vai nos falar sobre essa teia. Vejamos. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que o concentra na vida atual, que faz o instante em que vivemos na Terra único e frágil, eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. O Evangelho segundo o Espiritismo, agora em abril, faz 150 anos que foi escrito isso por Kardec. Vocês vejam como as leis do universo são eternas. Alguns tiveram essas informações antes para justamente trazerem até nós esse benefício que é a doutrina espírita. Mas aqui ele já falava da teia existencial de nós conosco mesmo, todas as nossas existências, todas as nossas vidas, todas as nossas reencarnações são solidárias. De nós para com os outros que habitam o nosso mundo e os seres de todo o universo, mostrando que essa rede realmente existe para formar o conjunto magnífico e harmonioso da obra de Deus. Por quê? Porque tudo está estabelecido através da lei de atração. Quantos de nós não somos atraídos para desenvolvermos tais habilidades porque aquilo nos atrai, aquilo nos faz feliz, aquilo nos dá prazer? Quantos de nós não desenvolvemos aptidões porque gostamos de algumas pessoas que têm aquelas aptidões? Isso é a lei de atração. E essa lei de atração, quando a gente simboliza nas duas tomadinhas, e essa simbologia está justamente no cérebro, porque a conexão é sempre mental. Eu posso estar aqui falando e vocês estarem numa outra conexão. Não adianta estar aqui se a conexão mental está longe, porque tudo passa através da nossa emissão de pensamentos. E no livro dos Espíritos, na questão 888A, Kardec recebe a resposta de São Vicente de Paulo dizendo que o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Isto é, a lei de atração é que rege o universo. Para nós, seres vivos e organizados, o amor é essa lei de atração. Para os seres inorganizados, a atração é a lei de amor.
Por quê? Porque tudo no universo segue a lei de evolução, a lei do progresso. Então hoje aquilo que é inanimado, ele também tem um princípio inteligente que vai também progredindo e vai também recebendo a ação da lei de atração. Emmanuel, novamente, Chico Xavier, nos traz no livro Pensamento e Vida: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Porque por esta lei de atração, nós atraímos os que fazem essa ressonância, o que nós nos afinamos. Nós encontramos ressonância e daí mantemos essa conexão mental. Por isso que nós expressamos, através das nossas opiniões, dos nossos pensamentos, pensamento de milhares, e também fazemos nos expressar através das expressões deles. Por isso que é necessário entendermos esta lei de afinidade e sintonia. E é uma lei do universo. À medida que nós emitimos irradiações do que pensamos, do que sentimos, das nossas aptidões, capacidades, tendências, gostos, nós estaremos influenciando todos no cosmos, que já entraram em contato conosco, que já lemos uma vez o nome. Como eu falei antes da prece intercessória, nós volta e meia fazemos preces para os suicidas, sem nunca termos conhecidas. Fazemos preces para quem tem necessidades, sem nunca termos visto a pessoa. Por quê? Porque a conexão é mental. Então, no momento que eu irradiar, eu vou entrar em afinidade. E afinidade em sintonia. Como diz Leon Denis, exatamente como os sons e a luz, os sentimentos e os pensamentos se exprimem por vibrações que se propagam pelo espaço com intensidades diferentes. As vibrações dos cérebros pensantes, de homens ou de espíritos, se cruzam e entrecruzam ao infinito, sem jamais se confundir. Em torno de nós, por toda parte, na atmosfera, rolam e passam como torrentes incessantes, fluxos de ideias, ondas de pensamento. Leon Denis era contemporâneo de Allan Kardec. Allan Kardec desencarna em 1869 e Leon Denis desencarna em 1928. E ele segue com os estudos de Allan Kardec e ele então escreve No Invisível, as coisas que se passam no invisível, que é um livro que a gente recomenda para aqueles que buscam o entendimento da ciência e da filosofia, os dois tripés da doutrina espírita, além da religião, que vão explicar então essas situações. Vejam só, as vibrações dos cérebros pensantes, de homens ou espíritos, ele separa, dizendo espíritos encarnados e espíritos desencarnados, se cruzam e entrecruzam ao infinito, porém sem perder a individualidade. Aquilo que tu pensa, tu emite e tu continua sendo tu. Aquilo que tu recebe, tu assimila, mas tu continua sendo tu. Só que há uma influenciação. Aquilo que tu recebes mistura-se nas tuas opiniões e parte de ti acrescido por as tuas convicções. Por isso que tudo aquilo que nós emitimos retorna a nós mesmos, potencializados pelas mentes do universo que pensam de igual maneira. Por exemplo, se eu estou feliz, quero que o mundo seja feliz, essa minha
irradiação para o universo volta fortalecida para mim. E eu me sinto cada vez mais feliz. Da mesma maneira, se eu estiver infeliz, magoada, tristonha, depressiva, angustiada, e eu me manifesto assim. Por quê? Porque passa 1 hora, passa 2 horas, passam 3 horas, passam 10 horas, passam 10 dias, e eu me mantenho nessa vibração triste. Vocês imaginem as entidades que vibram do mesmo teor, potencializando as minhas emoções, potencializando os meus sentimentos. Então, aí a gente já começa a perceber que nós somos os artífices do nosso destino. Nós temos na nossa mão os instrumentos, as rédeas para conduzirmos a nossa vida. Nós não somos tristes porque meu marido me deixou, meu filho me abandonou, meu filho é isso, meu marido é aquilo. Nós somos tristes porque decidimos ser tristes. Porque se nós decidirmos o contrário, fontes inesgotáveis de vibrações que intercruzam o universo chegarão a nós, nos tornando felizes. Então nós temos obrigação de compreender isso para tomar as rédeas da nossa vida. Somos aquilo que queremos ser. Existem intercorrências na nossa vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ninguém está aqui a passeio. Ninguém está aqui a turismo. Nós temos aflições sim. Nós ainda habitamos um mundo de provas e expiações. Estamos nas provas ou estamos nas expiações. Mas Jesus não disse, no mundo tereis aflições e sereis tristes. Não. Ele ainda disse, vinde a mim que eu vos aliviarei. Fazendo com que a gente faça essa conexão. Que essa conexão faz com que a nossa mente, que é um dínamo gerador, emitindo e assimilando os pensamentos, atinja essas dimensões de vibrações positivas. Somos nós que temos que buscar. Somos nós que temos que nos movimentar para aí buscarmos essas vibrações. Porque o que eu mandar para o universo vai me mandar de volta. E nós temos que cuidar com aquilo que nós mandamos para o universo. Porque vai voltar. É bumerangue potencializado. É bumerangue potencializado. Não vai com a mesma força. Volta sempre com mais força. E aí a gente vai lembrar a citação da mentora de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, que ela vai dizer: as leis de afinidade ou sintonia que vigem por toda parte respondem pela ordem e pelo equilíbrio universal. Transferidas para a ordem moral, as leis de afinidade promovem os acontecimentos, vinculando os indivíduos uns aos outros, de forma que o intercâmbio seja automático e natural. Não se faz força. A assimilação é automática e natural. O que eu emitir para o cosmos me responde. Potencializado. A escolha é nossa. Eu escolho sempre coisas boas. Mas como é que se dá isso? Como é que se dá essa sintonia das conexões mentais da nossa vida? Porque ao emitirmos os pensamentos, nós emitimos cargas de informações. Na forma de ideias, pensamento, na forma de formas, pensamento, e essas emissões, elas vão carregadas das nossas emoções. Emoções de escolha, de aptidão, de sentimentos, de aflições. As nossas emoções, elas partem de nós, essas ondas, carregadas daquilo que nós somos, daquilo que nós vivenciamos, das nossas experiências, boas ou más, das nossas situações, aflitivas ou não. São essas experiências que fazem de nós o que nós somos. E, parafraseando a Ercília Zilli, hoje nós somos a melhor forma espiritual de todos os tempos. Porque se o espírito não retrograda, não volta para trás,
Nós somos hoje a melhor forma do que já fomos ao longo desses milênios. E se hoje nós já somos melhor do que já fomos, vamos aproveitar todas essas nossas capacitações das outras existências. Vamos valorizar o que realmente nós somos. Filhos de Deus, somos herdeiros do dono do universo. Somos únicos. Não existe outro igual a você. Sabe o que é isso? Isso é um potencial para que todos os dias a gente olhe no espelho e ame a imagem refletida. Porque para nós conseguirmos seguir as orientações de Jesus, que diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós temos que primeiro amar a nós, para amar o outro, para amar a Deus. Se nós não amarmos a nós mesmos, se nós não nos valorizarmos, nós não conseguiremos amar o próximo e muito menos amar a Deus. Então assim nós estabelecemos as nossas conexões mentais com aquilo que nós emitimos. Então, é preciso cuidar do teor dos nossos pensamentos. A partir de agora, nós temos que escolher o que pensar. Por quê? Porque como toda onda eletromagnética, a onda mental, que é uma onda mento-eletromagnética, ela funciona ora como partícula, ora como onda. Antes de ela ser onda e sair de mim, ela é partícula e imprime em mim aquilo do qual ela leva. Então, antes de eu desejar mal a alguém, este mal que eu desejar a alguém, antes de atingir o alguém, derrama-se sobre mim, interferindo em todos os átomos do meu corpo, fazendo com que aquelas vibrações fiquem em mim. Então, nós temos que cuidar com os nossos pensamentos. Por quê? Porque nós ainda estamos num estágio onde a raiva é muito frequente na nossa vida. Sentir raiva, diz Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, ela diz que todos nós ainda temos momentos que sentimos raiva, porque é natural na nossa condição evolutiva. Mas alimentar a raiva, escamotear a raiva, disfarçar a raiva, aí é o prejuízo emocional. Porque se eu sentir raiva, eu tenho que reconhecer que aquilo me fez mal e que eu não gostei. Mas eu tenho que mudar essa vibração. Isto é, não ficar remoendo, por que comigo? Por que eu? Por que só eu? Por que ele fez isso? Por que ela fez aquilo? Isto é alimentar o estágio raivoso. Nós precisamos controlar o teor dos nossos pensamentos, e daí lembramos de Jesus, no vigiai e orai, para que mal não lhe suceda. Quando ele vem nos chamar, cuide dos pensamentos. Veja o que você pensa, porque a influência dos seus pensamentos vai bater direto na sua vida. E é por isso que nós precisamos escolher a nossa mente, não as nossas máscaras. Por quê? Porque a onda é mental, a conexão é mental. Não importa eu parecer bem, parecer alegrinha, parecer bem. Se eu estou triste, eu tenho que mudar a onda mental. O que eu pareço para os outros não vai influenciar naquilo que eu realmente sinto, naquilo que eu realmente penso. E para tanto, nós temos que conectar com o alto. Buscar essa chama. Quanto mais a gente fala sobre mentes interconectadas, mais a gente vê as pessoas querendo um mundo melhor, querendo uma civilização melhor, querendo paz, querendo vibrações melhores para todos. Quando a gente se dá conta que isto que a gente quer para o mundo tem que começar em nós. E para começar em nós,
precisa haver essa conexão. A conexão com os mentores de luz, a conexão com os nossos anjos de guarda, a conexão com Deus, finalmente. É só assim que nós, ao entendermos a física, conseguimos compreender como conscientemente nós podemos dirigir os nossos pensamentos. E assim nós agradecemos a paciência de vocês, a presença de vocês e sugerimos, pense bem para ser feliz. Muito obrigada.